Olá, galera! Bom dia. Bom, Bom dia, professor. como estamos? Eu tô indo, pelo menos. A Então, gente segue. Bom dia, professora. bom dia, Bom amores. dia. Bom dia! E aí, Oliver? Cadê o chapelão, Oliver? Ali, Fica calma aí. estiloso! Eu falei para lá buscar. Ê, garoto bonito! Agora sim! Agora tá todo... Bom dia. Bom dia! Deixa eu chamar essa galera. E aí, conseguiram pegar o exercício lá na plataforma? Tentaram fazer? Alguém me responda, por favor. E aí? Ninguém pegou o exercício, né? O puxão de orelha em vocês. Não fizeram o exercício? Não, peguei, mas é só pra fazer depois da aula da Selena. Era para fazer depois nada, Pedro. Era para vocês tentarem fazer, Pedro. A preguicinha, olha a preguicinha. Só puxando as orelhas de vocês. Entendeu? Deixa eu só admitir a galerinha para a gente começar aqui. Mas pelo menos vocês pegaram, copiaram, imprimiram. Porque, olha só. Eu joguei pro Word, professora. Tá. Porque assim, vejam bem. Quando, no caso, eu vou tentar disponibilizar aqui na tela as questões. Quando, no caso, nós enviamos, né, esses exercícios, seja revisão, simulado, prova e tal, o que acontece? Nós normalmente enviamos também para digitação, tá? Sempre enviamos para digitação. Peraí, vem cá, eu vim aqui, vem, eu vim, não quer. Ah, meu Deus do céu. Vou pegar aqui meu bebê, gente. Toda aula, ela tem que assistir a aula aqui. Ah, meu Deus do céu. É meu neném, gente. Então, aí o que acontece? Ele sempre disponibiliza, tá? Lá na digitação. Por quê? Porque vocês podem ir na escola buscar, tá? Impresso, entendeu? A escola disponibiliza nesse caso aí. Aí, então, quando vier exercício, você pode ir lá na escola, tá? Que vai estar disponível para vocês. Não tô brincando aqui, tá bom, gente? Que aí, o que acontece? Quando impresso, fica legal, você pode colar no seu caderno, né? Entendeu? Mas se você quiser copiar também, não tem problema algum, tá? E quem é essa mãe bonita aí que tá chegando, gente? Deixa eu ver. Osmar. Bom dia! Que só assim pra gente se ver, né? A gente não conhece ninguém? Bom dia, mãe. Tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Ih, tem alguém tá sério aqui, meu Deus? Que é isso? E aí, Yasmin? Tá muito séria. Então, gente, vamos tentar. Acho que boa parte já chegou. Aí eu vou tentar ficar melhor para vocês. Vou compartilhar. Deixa eu chamar a Maria Fernanda. Peraí. Maria Fernanda, compartilhar aqui com vocês. Pam, 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 pam. E aí eu vou. Estão me vendo aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Drive, tá onde? Download. Aqui. Vou abrir, porque aí fica mais fácil para a gente. Aí o que vocês fazem? Quem não está com esse exercício impresso, pelo menos então copia as questões, tá aqui, ó. As questões no caderno. Tá bom, amores? Deu para entender? Como é que. Deixa eu ver, admitir mais alguém aqui. Vamos lá. Ver sala de espera. Tem mais 2 aqui. Vamos lá. Admitir. Tá bom, amados? Então, peguem o caderno. Quem não tiver com a folha de exercícios, pega lápis, borracha. Vamos lá. Para a gente tentar fazermos aqui juntos. Vamos lá. Ei, professora, só um minuto. Tudo bem. Eu tô abrindo o Word aqui. Tá. Pode ir. Mas se ele está no seu Word, você vai estar observando aqui, no caso, também o exercício, tá vendo? Na tela? Eu tô ouvindo a senhora. Eu tô vendo. A gente faz junto, você copia no caderno e se quem tiver possibilidade em casa, né, imprimir, beleza.
Eu Ok? mexo com a tela, professora. Eu consigo ver o Word e a sua aula. Tá. Ou, se quiser, ainda dá tempo de ir lá na escola buscar, tá, gente? Tá disponível para vocês, tá? Então, sempre é assim. Todo exercício que a gente envia para vocês, normalmente, tá? Negócio de exercício de revisão, essas coisas assim, disponibiliza lá na Xerox para vocês, tá bom? Deixa eu tentar baixar aqui. Vamos tentar aqui. Deixa eu admitir o Matheus. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Legal. Vamos admitir o Pedro. Pedrão, cadê você? Ah, tá. Peraí. Desci demais. Peraí. Vamos lá. Número 1, vamos lá. Só para a gente entender aqui, né? Bom, aqui está dizendo o seguinte. Um chuveiro elétrico, mostrado na ilustração a seguir, né? Um chuveiro, qualquer chuveiro, né? Ele possui as seguintes inscrições. Lá na embalagem você vê, né? Aí atrás dele também vem dizendo 1900 watts, nesse caso aqui, e 220 volts. Aí ele quer saber o que significa essas grandezas elétricas representadas pela unidade, né? Watts e volts. Então, o que seria, por exemplo, o watts? Ele seria o quê? Ele se refere ao quê? A potência. E no caso, o volt significa tensão elétrica. Então, neste caso, a alternativa é a letra B. B de bola. Muito bem. Aí até aí tudo bem? Sim, senhora. Tá. Aí, professor, qualquer coisa não entendeu, perguntar, é só falar, tá bom? Vamos tentar baixar aqui, vou poder... Oi? Potência e tensão elétrica, não é isso? Isso, então é a letra B de bola. Uhum. Isso na ordem. Gente, cuidado que às vezes se viesse aqui no caso, ó, tensão elétrica e potência, estaria certa essa alternativa? Não, porque qual foi a ordem? Olha só, quando fizer um simulado, uma prova, você tem que estar sempre atento na ordem da pergunta, que vai ser a mesma ordem da resposta, tá? Lembrando, se a resposta tivesse, digamos aqui, a letra C, ela fosse tensão elétrica e potência, estaria correto? Não, porque ela não está na mesma ordem da pergunta, tá? Tem que ficar atento a esses detalhezinhos, tá? Qual é a ordem? Watts, aqui ó, watts, e depois volts, tá? Tem que seguir essa ordem. Então, nesta ordem, nós temos watts, potência, e volts, tensão elétrica. Tá bom, amados? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui para ele poder observar melhor essa questão número 2. Vamos lá. Diz assim, lê as instruções para uma família economizar energia. Vamos lá. Aí diz, na primeira alternativa, usar nas instalações elétricas fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Fios de diâmetros recomendados? Como assim? Bom, por exemplo, no chuveiro elétrico, você não pode colocar um cabinho. Ele tem que ser, no mínimo, fio 10. Ele é mais grossinho, porque senão ele vai esquentar, vai dar um curto elétrico. Professora, a senhora entende disso, professor? Tem que entender um pouquinho de cada coisa, gente. Então, Caraca, agora eu fiquei impressionado. que nada, entendeu? Senão, Chamar a senhora para fazer a instalação da minha casa. rapaz, mas eu vou te dizer, minha família, boa parte tem eletricistas formados, né, da Light, né, e tudo mais. Ela trabalha lá dentro, né, na rua não. Mas assim, cara, eu tenho morro de medo. Eu sou cagona, eu mexi em alguma coisa. Deixa eu admitir o Pietro. Vamos lá, Pietro. Chegando, Pietro. Vamos lá. Aí a 2. Evitar usar chuveiro elétrico com as chaves na posição inverno ou quente. Claro, né? De vez em quando tá muito, muito frio, tudo bem. Mas tem gente que tá um calor e só toma banho, parece que... Entendeu? Vai pelando a água. Isso não Professora, é legal. mas o chuveiro quente e frio não é aquela bolinha? Então, Tipo assim, aquela bolinha chamada cheia, chave. aí a bolinha Tem pela gente que metade.
Oi? Aí a bolinha é 25% e a bolinha vazia. Então, mas tem gente que só fica no quente. É claro, professora. Tipo, Doido, se tá, Pedro. porque, tipo, se Professora, tá tá muito calor. frio. Pois é, professora. Não dá pra ficar Porque, tomando banho. tipo, professora, se tá Ó, calor, aí tu toma banho frio, é choque térmico. Porque são não, duas olha só, coisas se tá o diferentes. É mesmo. calor, você não vai se enfiar logo, tirou a roupa e se enfiar no chuveiro. O ideal, você vai molhar os pulsos, né? Aqui, Claro que eu você, vou me enfiar no né? chuveiro. Então, É, professora, é por isso que vai eu tomo entrar na banho piscina quente, com pra não ter que calor ficar fazendo isso. lascado. Você acabou de correr ao redor da quadra, aí você já vai na piscina? Não dá um choque térmico, não é assim. O corpo tem que, né, se acostumar com o ambiente, entendeu? Então, Bom dia, Sheila. Bom dia, pessoal. dia, não tô te vendo. Bom dia. Não, minha câmera tá aberta. Não tá aparecendo aqui para mim. Ah, tudo bem, mas estou ouvindo a sua voz. Isso é uma grande coisa. Seja bem-vinda. Obrigada. Jô, você toma banho no quente ou naquela posição da chave? Quente ou inverno, sempre ou de vez em quando? Ah, não, sempre tem que estar no morno. Nossa, para eu tomar banho frio tem que estar muito calor. Então, não, nós estamos falando aqui de economia de energia. Muito bem. Ah, Muito bem. tá. É verdade. Viu? Então, deixa eu admitir, a Yasmin já admitiu. Então, vamos lá. E qual é a terceira aqui? Deixa eu ver a sala de espera aqui rapidinho, gente. Pronto, beleza aqui. E a terceira alternativa, evitar usar lâmpadas incandescentes, substituindo por fluorescentes. Por quê? A incandescente, ela esquenta muito o ambiente, ela gasta muita energia, tá? Então, ideal a fluorescente. E agora, substituindo a fluorescente, tem as lâmpadas de LED. Elas são muito mais econômicas. Custa um pouquinho mais, mas são bem mais econômicas. Não tô fazendo propaganda não, tá, gente? Tô ganhando nada por isso, não. Não, aproveitando, Sheila, inclusive, Ah. teve um dia que queimou a lâmpada aqui da minha cozinha, eu fui comprar, inclusive o vendedor me indicou. Ele falou assim, olha, ela é um pouquinho mais cara, mas ela é bem melhor. Eu indico essa aqui para a senhora. E realmente ela ilumina muito melhor mesmo. Ela não Pouquinho mais esquenta. cara, mas, né, É. ainda tem economia, ainda tem, assim, garantia, porque ele me falou o seguinte, se a senhora guardar a notinha por um ano, né, até me aconselhou uma cópia, porque desbota, né, se der algum problema, se ela queimar, a gente troca. Eu falei, beleza, então é essa mesma. Exatamente. Ela não esquenta o ambiente, ela é mais econômica e mais durável, tá? Isso aí. Professora, não esquenta o ambiente nesse frio que tá fazendo. Eu sabia que alguém ia falar isso, gente. Sabia que alguém ia comentar. Mas veja bem, o que acontece? E o gasto de energia, amor? E o gasto de energia? Aí Mas a comodidade é melhor, professora. Agora, um outro detalhezinho que muita gente esquece esse detalhe é a alternativa 4. Acumule roupa para passar de uma só vez. A mesma coisa para lavar. Gente, aqui em casa é um problema. Quem lava a roupa não sou eu, meu marido. Ele taca na máquina. Às vezes tem 3, 4 pecinhas. Eu falo com ele, criatura, não faz isso. Não adianta. Ele não pode ver roupa suja Milagre, na máquina. professora, que aqui é minha mãe mesmo. Não é nem minha mãe, é minha avó. Pouquinha roupa e taca lá, né? Não pode. O ideal é tipo assim, uma vez por semana, sexta-feira. Aí tira a roupa de cama, de banho e tal, né? Junta e lava de uma vez só. Que aí, dois detalhes, né? Principalmente o gasto de energia e de água. Entendeu? Eu tô nem falando sabão em pó, eu tô falando de energia e de água, né? Então seria, nesse caso aí, nessa alternativa, aí diz assim, ó, as características a todas essas recomendações citadas é a proposta de economizar energia por meio da tentativa de quê? De reduzir o quê, gente? Nessas questões aí. O tempo de utilização de aparelhos e acho que é dispositivos? Letra D. D, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos? Não. Nessas Letra C alternativas que foi mencionado. Letra C de casa. Vamos ver então. Olha só. Aí vocês estão esquecendo de um detalhe. Ó, no caso, ó, usar instalações elétricas de fios de diâmetros. Por quê? Porque se você utilizar no chuveiro elétrico um cabinho mais fino, um fio mais fino, ele vai sobrecarregar porque ele aquece demais. Ele derrete e pode causar um curto-circuito. Então, estamos falando de calor. Na B,
Aqui no segundo, evitar usar chuveiro elétrico, achar posição inverno ou quente. Também estamos falando de calor, né? De energia térmica. 3, evitar usar lâmpada incandescente. Qual foi o primeiro detalhe que eu falei? Eu não falei nem só na questão de economizar, mas eu falei na questão de que aquece o ambiente. Então, estamos falando de energia térmica. E acumular roupa para passar de uma vez só também. Estamos ambos falando, é o que eu falei com vocês. Primeiro, antes de sair marcando qualquer coisa, leia a questão com muita atenção, entendeu? A hora que eu falei da questão lá da primeira, se viesse, ó, pegadinha, ó, ao inverso, né, ó. E nesse caso aqui, ambos estão falando em energia térmica. Então, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Então, é a letra B de bola. São pequenos detalhezinhos que pegam a gente na hora do simulado, na hora de uma prova, entendeu? Agora, essa número 3 aqui é muito legal. Vamos ver aqui. Ai, passei demais. Espera aí. Tô com o dedo pesado hoje, gente. Vamos lá. Número 3, ó. Foi aí, então, o número 2? Deixa eu admitir a Yasmin aqui. Bem-vindo, Yasmin. Vamos lá, número 3. Diz assim, ó. De acordo com pesquisas feitas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, no Brasil ocorre um grande número de desperdício de água no país. Quase 40% da água não é tratada e é perdida por causa de vazamentos nas tubulações, ligações clandestinas e erros nas medições. E aí entra o detalhe. Descreva a relação entre o assunto acima e a falta de energia elétrica no Brasil. E aí? Quem colocou aí alguma coisa aí? Eu não entendi. Yasmin, ia Talvez- falar alguma coisa? Talvez, Ó, Pedro? talvez por Assim, desviar a água da forma e perde a que... quantidade? Vamos lá, primeiramente, vamos lá, só para a gente matar a charada. Se ele está falando de energia elétrica no Brasil, qual é o tipo de energia elétrica mais utilizada no Brasil? Da hidrelétrica. Hidrelétrica. Opa, hidrelétrica, tudo a ver com água. Olha o enunciado que está falando Eu lá. relacionei dessa forma. Ah, Com a falta então, da água, será isso. difícil ter a energia elétrica, a produção dela. Perfeito, Yasmin. Então, vamos lá, olha Professora, só. qual foi a 2 e aquela ali mesmo? A outra 2 é de baixo? A questão número 2, É letra B. B de bola. 1 e 2, B de bola. Oi? Tá. Então, vamos lá. Primeiro detalhe nesse número 3, para matar isso aí, é dizer que a produção de energia elétrica é a partir da hidrelétrica, beleza? Aí, vamos lá. O que está acontecendo agora? Nós estamos no inverno. Chove muito no inverno? Ah, professora, Com certeza. e hoje choveu. Tá chovendo Ah, aqui. mas peraí, na maioria dos casos, chove muito? Não, porque é seco. Uhum. Professora, Ó, aqui no Brasil só chove porque até no inverno faz o sol do caramba. pois é tudo louco, né, gente? Nem parece que tem clima aqui. Exato. Então não pode falar de inverno, não. Não, mas vamos lá, normalmente. Você vai usar aquela palavra É só de noite que normalmente? você sente. Aí, vamos lá. Então, vejam bem, no Brasil, a maior produção de energia elétrica é a partir da hidrelétrica. Essa hidrelétrica, eu vou só explicar, vocês depois colocam com as suas respostas aí. Vamos lá. O que acontece? A maior produção é energia hidrelétrica, que depende exclusivamente da água para movimentar as suas turbinas, certo? Agora, quando ocorre escassez de água, de chuva, o que acontece com o nível de água dos rios? Abaixa. Ela diminui. Abaixa. Quando Aí perde abaixa, energia. quando abaixa o nível, o que acontece? Dificulta o trabalho da produção de energia pelas hidrelétricas. Ai, professora, embolou. Como é que pode colocar item isso aí? Vamos lá, então. Quem quiser copiar. Vamos lá. A maior parte... Quem quiser copiar. Yasmin já fez o seu comentário com as suas próprias palavras, né, Yasmin? Show de bola. Sim. Gostei. É isso aí. Você tem igual, né? Você entende e responde com as suas próprias palavras. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Vamos lá. A maior parte da energia
produzida no Brasil é a partir da hidrelétrica. Que depende, é a partir da hidrelétrica, que depende exclusivamente da água. Aí dá um ponto aí, mesma linha, total. Quando o nível dos rios abaixa, quando o nível dos rios abaixa, interrompe, quando o nível dos rios abaixa, interrompe as atividades nas hidrelétricas. Interrompe as atividades nas hidrelétricas. Porque elas dependem dessa água para movimentar as turbinas, né? E aí, gente, é que vem essas bandeiras amarela, bandeira vermelha, entendeu? Isso aí, essa hidrelétrica, ela vai, essas bandeiras oscilam de acordo com a disponibilidade de água. No inverno, é bandeira normalmente amarela, às vezes vermelha, por conta disso, tá? Professora. Eles cobram como se a gente tivesse culpa, né, professora? E, exatamente. Mas o povo também, o Pedro... Professora, por que eles não montam as usinas perto do mar, professora? O mar nunca baixa, professora. Pois é, né, rapaz? Poderia usar a maremotriz, como nós já vimos isso em questões anteriores, né? Poderia usar a maremotriz. Professora, a senhora pode repetir a frase que a senhora colocou? Que parte, o amor e Matheus? Só para repetir mesmo, se eu fiz certinho. Tudo, Matheus. Vamos lá, a gente dá a resposta nunca fica idêntica, né? Vamos lá. Não é melhor assistir. A maior parte da produção de energia elétrica no Brasil é a partir da hidrelétrica, que depende exclusivamente da água. E quando o nível dos rios abaixa, interrompe as atividades nas hidrelétricas. For o caso, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar daqui a pouco para vocês o gabarito. Fica melhor assim, não fica? Tá bom? Beleza, gente? Matheus, tudo bem? Beleza. Tá, gente? Que aí quem não entrou também vai ter acesso a essa revisão, tá, gente? Sem problemas aí. Bom, vamos lá então ao número 4. Aqui, número 4. Vamos lá, número 4. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons ficam dentro deste núcleo, tá, gente? Prótons são partículas positivas e nêutrons, como o próprio nome, ele, né, dá uma sugestão, são partículas neutras. Aí vão lá. E a outra é a região externa, que é uma eletrosfera. Essa eletrosfera é onde gravitam os elétrons, que são as partículas negativas, tá? Aí diz assim, ó, alguns experimentos permitem a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Aí diz assim, em relação a essas características, indique a alternativa correta. Vamos lá. O ideal, vamos lá para a letra D, porque aí eu vou dar a resposta e eu já vou explicar. Letra D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa, apesar, tá, gente, de ficar dentro do neutro, tá? Tem maior massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Então, coloquem a letra D. Gente, o átomo, tá? O que acontece? Ele, antigamente, era a menor partícula indivisível do universo. Até Demócrito, Berzelius começaram a perceber que existiam partículas menores, como é o caso do núcleo, que ficam os prótons e os nêutrons. São esses prótons e nêutrons, apesar de estarem dentro do núcleo, é ele, na verdade, que vai mencionar o tamanho e o peso de um átomo.
É eles que vão determinar o tamanho e o peso. Porque, mas e os elétrons, tá? Os elétrons ficam na eletrosfera, são 7 camadas ao todo. Não sei se vocês vão ver mais adiante, tá, gente? Essa parte de átomo é muito legal, me amarro. Mas o que acontece? Eles ficam do lado de fora. Então, quem, na verdade, vai determinar o tamanho e o peso de um átomo, que variam, no caso, gente, varia muito o tamanho e o peso. Existem vários átomos, tá? Bom dia. Justamente os prótons e os nêutrons que vão determinar isso aí. Por isso eles têm maior massa. Mas como eles estão presos dentro do núcleo, aí onde entra, ocupa um volume menor. Pode falar. Quem é? Matheus? Matheus está ligado? Coisa que quer falar, Matheus? Não foi eu que falei, não. Alguém Eu acho quer que fazer foi uma uma pergunta? pessoa que entrou e falou bom dia. Ah, quem entrou? Quem falou bom dia? Eu não ouvi, gente. Desculpa, eu estava explicando. Perdoa aí, gente. Bom dia. Então, deu para entender essa partezinha aí, gente? Sim, Sim. Tá? Entendeu, Yasmin? entendi. Tá? Apesar deles estarem dentro, que aqui aparece, ó, dentro de um núcleo, mas são eles que vão determinar o tamanho e o peso desse átomo, tá? Vocês vão ver essa matéria mais adiante. A gente foi só uma pinceladinha, né? Não entrou em detalhes. Ana Beatriz, deixa eu admitir Ana Beatriz. Tá. Ao número 5, ele diz assim, ó, complete as lacunas em branco. Aí vamos lá. Toda a matéria é composta por átomos. Átomos. Tá? Peraí, então a outra é a letra D, né? D de dado. Tá. Eu falo assim, B de bola, D de dado, porque o som D, São B, parecidos. parecido é. Aí não quero que confunda. Beleza aí? Então, número 5, letra A, toda a matéria é composta por átomos. E a letra B? Um átomo é formado por 3 tipos de partículas. Quais são as partículas? Núcleo, elétron, Nêutrons e elétrons. Isso, professora, mas eu coloquei elétrons primeiro. A ordem, nesse caso, não está sendo específica, tá? Aí não tem problema. Ele quer os 3, ele não falou em detalhes. Quem é que está no núcleo? Quem é que está na eletrosfera? Ele não fez essa pergunta, tá? Então, vamos lá. Nêutrons, prótons, elétrons. nêutrons e elétrons. Não tem que seguir a ordem, porque aí, nesse caso, a ordem não é determinante, não, tá? Então, vamos lá. Prótons, nêutrons e elétrons. Professora, eu coloquei... Não tem problema, não tem que seguir uma ordem, não. Só tô falando aí só pra gente... Beleza? Prótons, nêutrons e elétrons. Foi? Os prótons, gente, como ele, no caso, é o positivo, vamos lá jogar para física no fio aí que nós estamos falando aí. Pedrão, vê se entende agora essa parada aí, Pedrão. Jogando para física, quem seriam os prótons? O fio positivo. Quem seriam os elétrons? O fio negativo. E quem seriam os nêutrons? Aquele fio verdinho ou marrom que vem nos aparelhos, que é o fio neutro. Para neutralizar a descarga elétrica. Uma carga muito grande e não queimar os aparelhos. Entendeu agora, Matheus? Sim. E o Pedrão? Cadê o Pedrão? Pedrão se calou agora? Não, Poxa. Aí, vamos lá. E a letra C? As partículas elétricas que ficam na camada externa são chamadas de eletrosfera. Eletrosfera. São 7 camadas. É onde gravitam os elétrons. Mas aí ele quer Ou só... elétrons de valência, certo? Oi? Ou elétrons de valência. Não, aí no caso seria eletrosfera, aquele que faz dimensão a essas 7 camadas. Eu coloquei os 2. Tá. Professor, então a C fica... Eletrosfera. Eletrosfera, valeu. Eletrosfera, que são aquelas 7 camadas onde gravitam os elétrons. Bom, na letra D de dado... Camada da... Ai, mas já, gente, que coisa chata, passa tão rápido. Caramba! Letra D. Aí vamos lá. Corrente elétrica. Letra D.
corrente elétrica. Gente, já está correndo o nosso tempo. Que coisa, passa rápido demais. Aí o seguinte, se calhar de acabar o tempo, a gente não corrigir tudo, não tem problema. Eu vou estar disponibilizando para vocês hoje lá na plataforma, tá? É só dar tempo de fazer a conversão da videoconferência, enviar para o YouTube, enviar para a sala de aula e depois eu já envio para vocês, tá? Eu vou fazer isso na sequência, tá bom, gente? Se não der tempo de fazer a correção, não tem problema. Ela vai estar disponível para vocês ainda hoje, tá bom? É só dar tempo de fazer a conversão, jogar no YouTube, jogar na sala de aula, tá? Então, vamos lá. Letra D, corrente elétrica, que corresponde ao fluxo ordenado dos elétrons, que podem se mover sobre uma superfície de maneira aleatória, em qualquer direção. Corrente elétrica. Bom, e a letra E? Atômico. Oi? Em um átomo, o número de elétrons, olha bem, em um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. É idêntico. Tem que bater. Então, repetindo. Por isso é neutro. Exato. Professora, Gostei. professora. Quem falou aí? Quem falou? Quem falou? Eu, Júlia. Ah, Júlia, ó. Show, é isso aí. Por isso, Professora, ele hoje é conhecido, considerado o átomo, como um sistema eletricamente neutro. Caramba, show de bola. Oi? professora, mas e se não for a mesma quantidade de Não, elétrons? tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Pois se não for? Bom, Mas tem que aí ser. é um átomo É inexistente, formado com os cara. dois juntos. Professora, não tem como estudar todo o átomo que existe. Tanto que eles já foram descobertos. Como é que se pode... Imagina que foi criada uma tabela periódica. Toda a matéria é formada por átomos. Tem que ter um Toda a matéria é formada por átomos. Tudo que existe... Imagina, no estudar planeta- tudo que existe no mundo, então. Não dá pra Isso, saber. exatamente. No universo também. Tá? Não dá pra saber. Meio louco falar sobre o universo. E aí, vamos lá. Então, a letra E. Vamos lá. Em um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Beleza? E agora vamos para a letra F. Um corpo que ganha elétrons de um outro fica com carga negativa. Vou explicar isso aí. Um corpo que ganha elétrons de um outro, que é um outro átomo, ele fica com carga negativa. Vou explicar isso aí. Ixi, isso aí, e aquele ficou errado aí, a escrita aí, mas tudo bem. E aquele que cedeu um elétron com carga positiva. Então, na letra F, primeiro negativa e depois positiva. Gente, quem ganha está ganhando o quê? Quando isso aí, tá certo, é uma matériazinha, ela é de átomo, ela é bem específica, tá? Então, aí envolve doação e recebimento de elétrons. Olha bem, doação e recebimento de elétrons. Aí, relembrando o que são elétrons, são partículas eletricamente negativas. Quem ganha, ó, O negativo um fica corpo negativo. que ganha, e já está dizendo, ganha elétrons. Elétrons são partículas negativas. Se ele ganha Se ele ganha elétrons, negativo, então ele fica mais negativo. E se ele doa elétrons, ele fica positivo, porque ele está se livrando de carga negativa. Ó, por que um átomo é um sistema eletricamente neutro? Vê se dá para ver aqui, ó, certinho, ó, dá para ver, irmão, ó, certinho. Prótons, elétrons. Ó, a mesma quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Mas se ele doa elétrons, prótons, elétrons. Se ele doa elétrons, a quantidade de elétrons abaixa. Enfim, ele fica mais o quê? Positivo. Agora, se eu contrário, ele ganhou o quê? Prótons, elétrons. Ele ganhou elétrons. A quantidade de elétrons fica maior. Deu para entender isso aí? Ó, partícula eletricamente neutra. Entendeu? Partícula Meio eletricamente... confuso, né, professor? Oi? Isso é meio confuso, né? Não. Olha só, Pedrão. Não, positivo e negativo. Olha só, vamos lá. Mais ou menos. O que ele está ganhando? É só prestar atenção. Ele está ganhando o quê? Elétrons. E o É que só são gravar elétrons? aqui quando se ele Partículas ganha negativo, ele negativas. fica Se negativo. ele ganha elétrons, ele fica mais negativo.
Entendeu, Pedrão? É só prestar atenção. Ele está ganhando o quê? Elétrons. Pô, se elétrons é partícula Quando ele se negativa, livra dele, ele fica ele vai positivo. ficar mais negativo. E se ele doa elétrons, ele está se livrando Ele vai de partícula ficar positivo. negativa. Por isso ele fica mais positivo. Deu para entender aí? Deu. Deu? Então, é porque essa matéria não entramos legal, né, gente? Mas eu me amarro. Tomara que dê para que seja eu dessa matéria. Eu me amarro. Ah, tio, não me amarro, não. Eu não me amarro, não. É legal. Não é Eu gosto, maneiro. Mas eu vou em É detalhes. legal sim, fala de umas coisas que eu nem sei como é. Eu não gosto, mas É eu tô legal, entendendo. Vão gostar. Prefiro falar Ó. de lavar a rola, professor. Professora, eu tenho um livro sobre átomos. Ah, mas é legal, gente, é legal, sério mesmo. Vamos lá. De acordo com a primeira lei da termodinâmica estudada pela física, ela afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, somente pode ser modificada ou transferida de um objeto para o outro. Aí diz assim, ó, considerando a figura acima, o que está mencionando a figura acima? Energia elétrica. Uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica. Considerando a figura acima, qual é a transformação de energia envolvida? Vamos lá. Já esqueci. Então vamos lá. Primeiro detalhe, energia potencial. Potencial gravitacional. Está vendo que o nível da água está acima. Ó, o nível da água está acima. E ó, e desce. Então vamos lá. Depois é cinética, né? Oi? Depois é cinética, né? Vamos lá. Então, o primeiro detalhe nessa aí, vamos lá. Energia potencial gravitacional. Olha o nível da água. Da barragem. Movimentou. Energia potencial gravitacional. Vírgula. Ou um travessão. E aí, quem é que falou? Foi a Júlia ou foi a Yasmin? Em energia cinética? A Júlia. Energia de movimento. Por quê? Ó, gravitacional por causa do nível da água. E aí ela desce. Ela vai fazer uma ela queda. vai fazer, essa água, ela vai movimentar a turbina. Então, energia cinética, energia de movimento. E depois tem a elétrica. E perfeito, gostei de ver. Vão tirar 10 nesse simulado? Show de bola! É isso aí. Tá vendo? É só prestar atenção nos detalhezinhos. Aí da figura que eu mostro, ó, o desnível, nível, né? Por isso é gravitacional, cinética, porque vai movimentar essas turbinas, que vai transformar em energia cinética em elétrica, que é o que a energia hidrelétrica, a usina hidrelétrica ela deseja, né? Show! Pegaram Professora. aí? Fala, meu amor. Fala, meu estiloso, com o chapelão. Diga-me. O simulado vai ser online, né? Vai. Por enquanto vai. Ó, é para estudar, hein? Não sentir firmeza. Que horas, naquele professora? primeiro. Oi? É que horas? De 8 às 5. Você Não pode sei. É sábado agora, gente? É. Ó, é estudar, hein? Estudar. Vamos lá. Ó, se cair aqui, não tem problema. Vai lá na plataforma que depois, como eu falei, vai estar disponível para vocês gabarito, tá, gente? Se preocupe não, porque o nosso tempo já está correndo. Aí, vamos lá, então. Vamos ver se dá para a gente fazer o número 7. Vamos lá. Ó, número 7. O princípio da conservação da energia constitui uma das grandes generalizações científicas elaboradas no século XIX. A partir dele, todas as atividades humanas passaram a ter um denominador comum. Essa energia, aqui no caso é a energia, né? Aí ele quer saber, com base na compreensão desse princípio, ele quer que relacione os objetos ou fenômenos numerados de 1 a 5. E aí ele deu, né, no caso aqui, no 1, ele falou de 1 a 5, ele veio falando 1 no movimento de uma pessoa que escorrega num tobogã, aí num secador do 2, né, um secador de cabelo, se fosse um ventilador que gira. Depois ele vai rodar. Vai esquentar. Deixa eu tentar baixar aqui. Vamos lá. Um automóvel em que a bateria constitui a fonte de energia. 4, na usina hidroelétrica. 5, na usina térmica. E ele quer saber, por exemplo, de acordo aí, qual é a relação, né? De acordo com... Deixa eu baixar aqui. Então, a letra A, qual é? Baixa, número 1. Baixar